galerinha, tudo bem com vocês? Professor Lucas com mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre geometria molecular, um tema muito importante pela compreensão, pela aplicabilidade nas substâncias. Galerinha, muita gente erra isso aqui, então toma cuidado, presta bastante atenção. Bom, vamos para a nossa aula então, vamos começar aqui falando sobre o tipo de geometria mais simples que nós temos, que é a geometria linear. A geometria linear, ela acontece em dois casos, tá? O primeiro caso é quando nós temos apenas uma nuvem eletrônica. Gente, o que vem a ser uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica é toda vez que eu tenho um agrupamento de dois elétrons, um par de elétrons. Esse par de elétrons, ele pode ser livre ou ligante. Como assim livre ou ligante? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho dois átomos, que são essas bolinhas aqui, e eles estão fazendo uma ligação entre eles. Tá vendo aqui? Aqui, ó, bem aqui. Gente, aqui é uma nuvem eletrônica. É uma ligação que está acontecendo entre esses dois átomos. Se eu prestar bastante atenção, no cloro eu tenho 1, 2, 3 pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres, eles são nuvens eletrônicas, tá? Porém não ligantes. Tudo bem? Então nós temos aqui esse caso em específico, né? Nós temos aqui uma nuvem onde está acontecendo ali uma ligação. Tudo bem? E aí eu tenho alguns exemplos de substâncias que fazem o tipo de geometria linear. Por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o gás oxigênio e o gás hidrogênio, certo? O gás, no caso aqui o ácido clorídrico, que é o que está representado aqui, ele está fazendo apenas uma ligação. Então eu tenho uma nuvem ligante ali, tá? Um par de elétrons ligantes. Tudo bem, gente? Então, dois átomos, né? Uma molécula diatômica, com dois átomos apenas. Então nós temos aqui uma ligação, tipo de geometria linear. Tudo bem? O segundo caso, eu preciso ficar um pouquinho mais atento, porque ele agora é triatômico. Como assim triatômico? Eu tenho 3 átomos no total da molécula. Tudo bem? E aí eu tenho aqui duas nuvens, ou seja, dois pares de elétrons ligantes. Olha aqui, gente. Eu tenho uma ligação aqui e tenho uma ligação aqui. Ok? O ângulo formado entre essas ligações, né? A maior distância que eu tenho entre essas ligações é 180 graus, tá? 180 graus é aí a angulação máxima para uma geometria linear. Tudo bem? Aqui não tem duas ligações, então não tem como eu medir o ângulo entre duas ligações. Aqui eu já consigo fazer isso, tá bom? Qual é o exemplo que eu tenho desse tipo de geometria? Tem o gás carbônico, que é muito comum, tá, cair sobre ele. Inclusive, está na matriz do Enem, então é bom ficar atento a essas substâncias que estão na matriz, tá? Eu tenho aqui o ácido cianídrico e aqui eu tenho também outra substância e assim, seria importante eu fazer cada uma dessas. Por mais que eu estou representando apenas uma, depois pausa o vídeo e vai tentando fazer essas substâncias, tá? Manualmente, para ver se você consegue fazer de fato, tá? Peguei o CO2 e trouxe para cá, tá bom? Eu tenho o carbono aqui como átomo central, e aí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Na geometria linear, eu não posso ter elétrons livres no átomo central. O carbono, ele faz 4 ligações, tá? Para você que não sabe por que ele faz 4 ligações, te aconselho a assistir a aula de ligações covalentes, onde eu explico, né? E também sobre distribuição eletrônica, onde eu explico por que eles fazem essas ligações. Mas, em resumo, o carbono está na família 4A. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para ele se estabilizar, ele precisa atingir 8, a regra do octeto. Para atingir 8, já que ele tem 4, ele precisa de mais 4. Em cada ligação dessa aqui, que ele vai fazer, cada ligação que ele faz com outro átomo, né? Ele consegue ali um compartilhamento e ganha mais um elétron, né? Ganha assim, entre aspas, porque ele está compartilhando. Então aqui ele tem 4 elétrons, ó.
1, 2, 3, 4. E ele consegue atingir a regra do octeto compartilhando com outros 4 elétrons do oxigênio. Tudo bem? Tranquilo? 2 elétrons desse oxigênio, 2 elétrons do oxigênio de lá. Mas, aqui nesse momento, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Eu preciso me preocupar com o seguinte. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Eu tenho uma ligação dupla aqui, que é uma nuvem, e tenho outra aqui, que é outra nuvem. Então, quantas nuvens eu tenho? Muito bem, eu tenho 2 nuvens eletrônicas. Lembrando que o ângulo entre elas é de 180 graus. Tá vendo que forma uma linha? Essa linha é a geometria linear, tá bom? Ah, professor, mas eu tenho o átomo de oxigênio aqui com elétrons livres. Tudo bem, eles não vão influenciar nessa geometria, no sentido de ser no átomo central, né? Eles não são do átomo central. Se eu tivesse elétrons livres no átomo central, aí já não seria mais linear. Porém, como no átomo central eu não tenho elétrons livres, aí geometria linear. Tudo bem? Tranquilo? Bom, passando agora para a geometria angular. Eu trouxe a angular aqui, né, para mostrar para vocês um perigo que vocês correm, tá? Aqui nós temos a geometria angular, principalmente nesse segundo caso aqui. Veja que a estrutura da angular é muito parecida com a linear. Olha aqui, dá uma comparada com isso e com isso. Não é muito parecido? Muito parecido. Muito, muito parecido. Só que a diferença que eu tenho da angular para a linear é que a angular ela possui elétrons livres. E por isso que ela tem essas nuvens a mais aqui, tá? Esses elétrons livres. Lembra que cada 2 elétrons, né? Um par de elétrons, eu tenho uma nuvem eletrônica. Então, se eu prestar bastante atenção aqui nessa representação, eu tenho uma nuvem aqui, que seriam as ligações. Tenho 2 elétrons aqui, onde formam uma nuvem, e tenho mais 2 aqui formando uma nuvem. Ao todo, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Porém, ligantes, pares de elétrons ligantes, ou seja, nuvens ligantes, eu tenho somente 2. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Porque é muito parecido. Mas essa diferença aqui, onde eu tenho no átomo central os elétrons livres, ele faz uma repulsão. Porque pensa o seguinte, gente, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nessas ligações aqui, não tenho elétrons ali? Eu não tenho elétrons ali? Não são cargas negativas? São cargas negativas. Esses elétrons livres aqui não são cargas negativas? São cargas negativas. O átomo, né, os átomos, a molécula, ela precisa adquirir uma configuração onde eu tenho ali uma estabilidade entre as forças de atração e repulsão. Então, eu vou precisar distanciar fazer um distanciamento das ligações em comparação com as nuvens de elétrons livres, para que eu tenha ali um equilíbrio dessas forças de atração, principalmente repulsão. Tranquilo? Entendeu? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho esses elétrons aqui, eles vão fazer isso aqui, ó, vão empurrar essas ligações para baixo até formar ali um ângulo, né, uma configuração que seja estável. E quando é que vai ser estável? Vai ser quando eu tiver uma angulação próxima de 109 graus e 28 minutos. Geralmente, né, nós não temos esse valor fixo, tá? Até coloquei aqui alguns valores de ângulo, que daqui a pouco a gente vai discutir, mas grava na mente o seguinte, o ângulo ele tem que ser menor que 120 graus, tá? Sendo menor que 120 graus, né, ele vai ter uma geometria aí do tipo angular, tudo bem? Eu coloquei aqui porque às vezes em alguns materiais, em alguns enunciados, aparece essa angulação aqui para a configuração de geometria molecular angular, tá? 109 graus e 28 minutos. Alguns exemplos, né, que nós temos de moléculas que fazem o tipo de geometria angular. A água, que é o mais comum, eu preciso muito ter isso em mente, tá? Que a água faz a geometria angular. O ozônio, o O3, e o dióxido de enxofre, o SO2, tá? Coloquei dois aqui, né, 2 exemplos, para a gente ver como é que seria essa organização. Olha aqui, gente. Na molécula de água, ele faz uma ligação com hidrogênio para cá, outra ligação de hidrogênio para cá. Então, eu tenho duas ligações, né? Tenho 2 nuvens aqui de ligações, ligantes.
mais duas nuvens aqui sem ligação, né? Dois pares de elétrons livres. Lembra que eles vão empurrar? Então, eles empurram essas ligações para baixo. Quando atinge uma angulação de 104 graus e meio, aí eu atinjo a estabilidade. Já caiu em alguns vestibulares, logicamente, aqui não tem pessoas que estudam somente para o Enem. Aí eu tenho que tomar cuidado, né? Por quê? Porque pode se cair em outros vestibulares e pergunta esse ângulo. Não seria interessante eu ficar muito assim, sabe? Muito ali com a atenção voltada somente para os valores de ângulo, tentando decorar. Não, calma, né? Primeiro, o mais importante é saber classificar. Depois você vai para as angulações, tá bom? Tranquilo? Molécula de água, 104 graus e meio. E eu tenho aqui a de ozônio, que aí eu tenho o seguinte, né? Eu tenho duas ligações aqui, uma ligação dupla, que seria uma ligação tranquila, porque o oxigênio ele faz duas ligações, porém, como ultrapassa a quantidade, né, da regra do octeto, ele faz ligação dativa com esse oxigênio do lado aqui, tá? Mas a ligação normal é só uma ligação a mais que 8, né, que seria a regra do octeto, que foge à regra do octeto, tá? Sobrando dois elétrons aqui, ou seja, um par de elétrons livres. Tudo bem? Se eu quantificar aqui, né, eu tenho uma ligação aqui, tem uma ligação para cá, que seria uma ligação dupla, mas dativa, mais esse par de elétrons livres aqui. Gente, seguinte, olha só, toma cuidado com o seguinte. Às vezes, quando trabalha com a molécula de ozônio, né, vocês forem trabalhar, pode aparecer três tipos de ângulo. Tá? Igual eu falei, não precisa ficar preocupado demais com esses valores, mas é bom saber. 116 graus, que é o que a gente geralmente usa, mas pode aparecer 116 graus e 49 minutos e pode aparecer 117 graus também, arredondando para cima, né, jogando para cima. Então, os três valores já apareceram, né? E aí, em determinado material, pode ser que apareça um ou outro, tá? Mas são esses três aqui, os que mais são usados. Tudo bem? Gente, é isso, né? Essa é a geometria angular e essa aqui é a geometria linear. Acabou por aqui? De forma alguma. Ainda faltam mais três: trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Tudo bem? Te aguardo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre essas três geometrias. Até mais. Fique com Deus. Valeu!